Olá, neste momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus, que neste momento gostaria de trazer uma palavra com o tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Os sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo, a qual nós neste trimestre também da Escola Bíblica Dominical, junto à classe dos nossos jovens, nós temos esse tema, tratando todo ele da vinda do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar nessa oportunidade, trazer uma palavra de reflexão e também fazendo com que isso chegue a todos os corações que puderem nos assistir, a importância de nós termos o conhecimento das Sagradas Escrituras. Sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós temos um texto que está em João, capítulo 1, versículo 2 ao 18. Nós temos o texto que diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que chama a atenção nesse versículo, nesse texto, é o anúncio que está aqui da última hora. A última hora é essa, e para essa última hora nós já temos sinais, evidências que falam perfeitamente da vinda de Jesus Cristo. Isso é de muita importância para o conhecimento das Sagradas Escrituras, pois assim nós compreendemos melhor o texto sagrado. Sinais da primeira vinda de Jesus Cristo. É importante, quando estamos falando da segunda vinda, mostrarmos que Jesus Cristo veio a primeira vinda, a primeira vez. A primeira vinda de Jesus Cristo, nós temos um texto para o anúncio daquilo que antigamente foi dito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Observe, irmãos, que nós temos aqui o texto que pode falar das últimas horas. Nós temos a primeira vinda de Cristo e foi anunciado isso pelos profetas nos últimos dias. Os profetas, todos do Antigo Testamento, anunciaram, por que não dizer, boa parte deles anunciaram a vinda de Jesus, a chegada do Messias. Jesus Cristo nasceu. Isso quando os profetas anunciaram naqueles últimos dias do nascimento do Filho. De muitas maneiras, eles vieram anunciando aos profetas. A nós, a esse tempo, depois que Jesus Cristo já veio, como é que ele fala? Ele fala através do seu Filho, que constitui herdeiro. Então, o nascimento de Jesus foi a primeira vinda de Jesus ao mundo. A primeira vinda, isso é muito importante você saber. A primeira vinda, ela antecedeu com sinais, a qual foi avisado pelos profetas, pelos pais, passando de geração a geração, a qual até o nascimento de Jesus, que é o cumprimento daquilo que os profetas disseram. Os sinais da segunda vinda de Jesus. Então nós temos aquilo que Jesus mesmo profetizou, Jesus falou, e a igreja continua mantendo isso. Segunda vinda de Jesus. Para a igreja do Senhor, nós esperamos o arrebatamento. Arrebatamento da igreja
isso quer dizer de um povo adquirido, de uma nação santa. Isto que é aquilo que entendemos eclésia, o povo retirado do mundo, daquilo que o mundo oferece, para viver uma novidade de vida. A igreja, então, que vive esta vida de santidade, espera o arrebatamento. Mas a segunda vinda de Cristo também acontecerá para a nação de Israel, que é os seus descendentes. A promessa foi feita a Abraão. Então, nessa segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá para arrebatar a sua igreja, aqueles que pertencem a esta nação santa. Haverá um período ainda que o Senhor precisa cumprir a sua palavra para essa nação de Israel, descendentes de Abraão. Isso é muito importante e isso aqui faz um pouco de confusão quando falamos de arrebatamento, falamos um caso específico para a igreja, para aqueles que são retirados para fora. Mas a segunda vinda de Jesus, ela abrange também não somente a esse fato do arrebatamento, mas também para o seu povo, para a nação de Israel, que são os descendentes de Abraão. Vamos tratar dos sinais da vinda de Jesus, que contempla a igreja e a nação de Israel. Todos esses devem estar atentos. A nação de Israel espera, mas não que espera a segunda. Talvez muitos judeus esperam o Messias ainda, porque eles não querem aceitar de que o Jesus Cristo é o Messias. Daí, eles aguardam o Messias, a vinda do Messias. Para eles, talvez não seria a segunda vinda, mas talvez seria a vinda do Messias. Para a igreja, o Messias já veio, quando o próprio Jesus disse que veio para o que era seu, descendentes de Abraão, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Esses são a nação santa. Daí abre-se a oportunidade à igreja a qual esse povo, essa nação chamada igreja, não está apenas aquela promessa aos descendentes de Abraão, mas a todas as nações gentílicas. Essa é uma porta que Deus abriu para o mundo para salvar toda a humanidade. Jesus Cristo não veio só para a igreja. Jesus Cristo não veio só para a nação de Israel. Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que crer. Sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós temos um texto bíblico no Mateus capítulo 24, 1 ao 14, que diz, esse texto, do 1 ao 14, nós vamos dar aqui, em todos esses versículos, uma condição para você ver o texto bíblico que Jesus Cristo anuncia, bem próximo da sua morte. Estava na semana da sua morte, quando ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Então, nesse texto de Mateus capítulo 24, nós encontramos dessa forma. Mas você pode encontrar outras passagens bíblicas, tal qual Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Os evangelhos, nessa mesma condição, você vai encontrar Marcos 13, Lucas capítulo 21. Para você pesquisar e continuar aí conhecendo esses sinais da vinda de Jesus. Temos o texto de Mateus capítulo 24. No versículo 1 diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Mateus 24, do 1 ao 2. É importante ressaltar a você que Jesus Cristo estava saindo do templo. Jesus Cristo, saindo do templo, dirigiu-se ao monte, a qual tinha por costume de estar. Nesse monte, os seus discípulos se aproximaram. Ele saiu do templo e aproximou os discípulos ali e mostraram para Jesus o quanto estava lindo aquele templo, a estrutura do templo, porque havia sido feito um grande investimento numa reforma que foi feita por Herodes no templo, que foi edificado depois da primeira destruição por Zorobabel, por Esdras, Neemias. Esse templo, então, passa por uma reforma, ainda uma ampliação, e a estrutura do templo ficou muito bonita. Os discípulos, então, mostram a estrutura do templo para Jesus, mas Jesus vem e disse: tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está profetizando, Jesus está falando da destruição desse templo que viria. Os discípulos, então, ficaram como assustados, porque Jesus está trazendo algo para eles de uma forma que eles ficaram perplexos quando tudo aquilo seria destruído. Jesus está afirmando: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, nessa situação, chamou Jesus em particular. Então, nós vemos agora Jesus, no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos em particular, porque eles queriam só para saber realmente daquilo que Jesus Cristo estava falando. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: acautelai-vos. Isso quer dizer, fique bem apercebidos, atentos, e que ninguém vos engane. Por que Jesus dá essa condição de cautela para eles? De ter bastante cuidado. É porque todos aqueles que querem estudar sinais da vinda de Cristo, para não se precipitar com anúncios que alguns podem até colocar datas. Talvez você que está estudando os sinais, isso não é para que você seja tão curioso e que possa cair em situações, em armadas ciladas do diabo. É bem necessário você ter cautela, isto é, observar com bastante detalhes, porque aquele que estuda os sinais não é para sair dizendo e se gabando de que conhece e que sabe, porque essa não é a intenção de Jesus. A esse dia, a essa hora, ninguém vai saber. Então, Jesus está dizendo apenas que a informação seja para a sua edificação espiritual, que você não esteja desapercebido. Nesse texto, nós aprendemos a importância de sermos cuidadosos. Sinais da segunda vinda, ele continua versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras
Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Observe que Jesus está ensinando aqui, já para ter a cautela. Vocês vão ouvir muitos rumores de guerras. Não assusteis, porque isso vai acontecer. É necessário, esse mister é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Quando pensamos que muitos virão em meu nome, isso já nos mostra que o próprio João diz: filhinhos, é a última hora. Muitos têm se feito anticristo. Mas eu posso ligar dizendo: mas ainda não é o fim. Isso nós temos que conciliar a vinda de Jesus, que virá para arrebatar a igreja, mas também, como eu disse, para a nação de Israel. Sinais ainda que ele continua dizendo, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Observe Jesus dizendo: haverá nação contra nação. A nação que não se entende. Isso podemos colocar aqui o quanto autoridades às vezes não conseguem se compreender entre elas por causa da ganância e do poder. Nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes. Observe que nós ainda vivemos em abundância. Nossa pátria, nosso Brasil é muito rico, mas existem lugares que já aparecem sinais de fome. E daqui para frente haverá algumas restrições, mas é bom lembrarmos que existem países que passam por fomes. Pestes, o que não dizer daquilo que estamos vivendo aos dias atuais, onde o mundo inteiro precisou se reclinar por uma peste que veio, uma enfermidade. Por que não dizer pandemia? Fomes, pandemias, pestes, terremotos em vários lugares. Observe que quantas vezes nós vemos aquilo que é a natureza está demonstrando já que é sinais dos fins dos tempos, ou porque sinais dos tempos. Em terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio das dores. O que é princípio das dores? Eu posso colocar esse princípio das dores porque a Bíblia diz sobre um princípio de dor, a qual ela vai aumentando gradativamente até chegar à dor maior. Referindo-se à dor de parto, ou como se uma cólica renal. É quem já suportou isso, é quem sabe que ela começa aos poucos e leva ao máximo daquilo que uma pessoa pode suportar. Então, princípio das dores. Quando estas coisas estão acontecendo, elas estão anunciando o início. Quando vemos peste, pandemia, é o início das dores. Mas é bom observarmos que Jesus Cristo continua. Sinais da segunda vinda. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Faça uma pausa nesse versículo e observe. A igreja, neste momento, a nossa pátria, existe ainda uma condição legal para que nós transmitimos o evangelho. Mas há países que esse nome já não é bem-vindo. Também entendemos que, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão. Isto é retrato dos nossos dias. Então, observe que os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo. Sinais da segunda vinda de Cristo que acontece nesse texto do versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso tenho sempre dito, que tem acontecido falsos profetas e tem enganado muitas pessoas. Outro detalhe, o amor de muitos se esfriará. Tenho dito que essa profecia que Jesus Cristo disse, eu não quero que aconteça essa profecia na minha vida. Por quê? Tem que se cumprir? Tem. Mas aqui está o amor de muitos, não é de todos. Então o meu não pode se esfriar. O seu não pode se esfriar. Isso já estamos vendo em outros. Eu aconselho você a não esfriar o primeiro amor às coisas de Deus, a buscar, a ser fervoroso no Espírito e continuar buscando, continuar aprendendo a palavra de Deus, porque isso fará com que você fique atento, alerta, com bastante sinais de prudência para a vinda do Senhor Jesus. Quando nós estamos vendo essa iniquidade e o amor de muitos se esfriando, nós precisamos orarmos ainda mais, buscarmos conhecimento ainda mais. Talvez você que está esses minutinhos estudando esse texto comigo, fica aí, meus parabéns. Continue dessa forma e Deus fará muito pela sua vida. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Persevere, continue. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando aqui o Senhor já está mostrando nesse texto, o versículo 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós temos isso hoje pelo evangelho, pela palavra do Senhor feita a muitas pessoas, né? Pregado a palavra de Deus, então nós temos isso já acontecido nos nossos dias. Mas ainda vai ser pregado o evangelho do reino. Isso é um período que podemos dizer na grande tribulação. Quando será? O Apocalipse revela isso. Eu quero, nesse estudo que estou falando dos sinais da vinda de Jesus, chamar a sua atenção nessa síntese que estou colocando para você ficar atento. Jesus Cristo está voltando. Ele voltará porque aqueles que o esperam. Jesus voltará para aqueles que fizeram um pacto, uma aliança como igreja. Jesus vai estar voltando. Agora Jesus voltará, Jesus virá, vamos usar a palavra, para a nação de Israel. E dentro nós temos o texto que Jesus Cristo continua falando da profecia de Daniel. Isso é algo muito importante. Fica aqui esta palavra para o seu elevo espiritual. Os sinais estão acontecendo. Jesus Cristo vai voltar. Sinais que acontecem em todas as áreas. Você não pode ficar despercebido. Como igreja, não podemos perder um momento tão sagrado, a qual o Senhor dará para a igreja, para os redimidos, pois estes não passarão pela ira de Deus, mas sim estarão com o Senhor para receber segundo aquilo que é o seu galardão. Querido irmão, quero ter podido colocar algumas curiosidades
e quero orar por você, abençoar a sua vida. Com certeza, Deus fará muito mais ao seu coração. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por este momento, trazer uma palavra de reflexão à tua igreja, ao teu povo, e no teu nome nós pedimos a tua bênção agora, esclarecendo muito mais este assunto que é o sinal da sua vinda. Meu Senhor, abençoa aqueles que puderam estar comigo, aqueles que estarão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você possa contribuir com uma condição tranquila para o canal Cristo Esperança. Como? Comentando aí, deixando o seu comentário e dá o seu clique aí, joinha para nós, e com certeza isso já está de um bom tamanho. Deus abençoe a sua vida, prometemos voltar no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.